Muito bem, olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou professor de Direito Processual Civil do curso Fórum e hoje, vou fazer uma viagem pelo ano de 2020 naquilo que o processo civil mais chamou atenção nos julgamentos do STJ. Hoje é um dia excepcional, a gente já tem essa experiência de fazer a semana jurídica num ambiente misto, presencial e também pela internet, mas por conta ainda da pandemia, que todos esperávamos que, pelo menos nesse momento, já tivesse mais tranquilo, infelizmente não é o que está acontecendo, nós aqui tivemos que adotar esse ensino remoto. Então, estou aqui eu, no meu escritório, em São Paulo, gostaria muito de estar na sede do curso Fórum, aí na Vinda Rio Branco, mas compreendo que ainda não é o momento, vamos torcer para que as coisas se encaminhem melhor do que estão se encaminhando e que a gente possa retornar o quanto antes. Eu fiz uma análise aqui do ano, peguei todos os informativos do STJ, eliminei os do STF, porque o STF, eu costumo dizer, que tem uma relevância muito reduzida no tocante ao processo civil. Quer dizer, há, claro, discussões processuais, mas numa quantidade muito menor do que a gente vai encontrar no STJ, e a razão é óbvia, O processo civil, ele é substancialmente regulamentado por normas infraconstitucionais. Então, a gente tem muito mais alcance em última instância no STJ do que no STF. Então, eu resolvi, eu teria que fazer um corte, só tem 2 horas para conversar, fazer o corte de selecionar julgamentos só do STJ e procurei, como a ideia é passar pelo ano inteiro, eu procurei nunca selecionar mais de um julgado por informativo. E uns 2 ou 3 informativos eu também não selecionei nenhum julgado, porque não tinha nada de interessante, mas aí a gente consegue realmente partir lá de fevereiro e chegar até dezembro com julgamentos que foram feitos pelo STJ. Então, dito isso, a gente já pode ir para o nosso primeiro slide. A gente começa, então, nesse informativo, que é o informativo 663, com o julgamento da terceira turma, um recurso especial, 1.776.382 do Mato Grosso, e esse julgamento, ele trata do tema da competência no cumprimento de sentença. Então, podemos voltar aqui para mim, a gente vai trabalhar o artigo 516, parágrafo 6º do CPC. Então, o que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar nesse 516, parágrafo único do CPC, uma previsão de foros concorrentes para o cumprimento de sentença. E aí é aquela história, sempre que você ouvir foros concorrentes, você pensa no tal do fórum shopping. Então, em regra, havendo a previsão de mais de um foro abstratamente competente, caberá ao demandante a escolha entre essas opções legais de qual será o foro concretamente competente. E aí, nesse caso, o exequente ele pode optar por continuar no mesmo juízo em que foi formado o título executivo, ele pode escolher o local, o foro do domicílio do executado, ele pode escolher o local do foro onde estejam os bens do executado, e aí essa é uma escolha que tem algum sentido na execução de entrega de coisa, que aí você pode, querer cumprir essa sentença aonde a coisa está, e nas obrigações de pagar quantia, porque aí também haverá a invasão patrimonial, a penhora, e aí é possível que você queira que o cumprimento de sentença se desenvolva justamente no local onde os bens estão. E há ainda uma alternativa, que é o local do cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, essa, obviamente, voltada a esse tipo de obrigação. O que na verdade, nos importa aqui é, primeiro, entender que há essas opções. É claro que são opções abstratas, porque todas elas podem levar a mesma competência,
Então, você imagina que você tem lá uma sentença da terceira vara civil da comarca do Rio de Janeiro. O executado é domiciliado no Rio de Janeiro. Os bens estão no Rio de Janeiro. Né? Então, aí, obviamente, não tem o que escolher. Então, aqui a gente está falando numa abstração. O que aconteceu nesse julgamento? Há uma discussão no ambiente doutrinário, e eu até aqui já confesso, né, que esse julgamento, eu não concordo com o seu teor. Eu sou adepto de uma outra teoria, mas o fato é que pouco importa, né? Quem já teve aula comigo sabe que não há esse preciosismo acadêmico, também a parte, óbvio, ululante, que havendo uma posição do STJ, ainda que seja contrária à minha, é óbvio que eu vou te trazer, né? Porque aqui o objetivo é te preparar para passar no concurso, né? E para passar no concurso, você não precisa saber o que o Daniel acha, né? Você precisa saber o que o STJ decide. Então, evidentemente, será por aí. Que é a questão do momento dessa escolha. Quer dizer, em que momento o exequente ele vai escolher entre essas opções que lhe são dadas pelo legislador? E eu entendo que há uma preclusão temporal, que o momento adequado será o do início do cumprimento de sentença. Então, para dar o início, eu escolho ficar onde eu estou ou ir para algum outro lugar. E aí, a partir do momento em que você dá o início ao cumprimento de sentença, haveria uma preclusão temporal, porque ali a gente voltaria a ter o princípio da perpetuatio jurisdicionis, quer dizer, começou aqui, vamos embora até o final. E o julgamento do STJ, ele vem justamente no sentido contrário, para dizer o seguinte, não, na verdade, mesmo que o cumprimento de sentença já esteja em trâmite, será possível optar por outro foro. Então, aqui, a gente pode concluir, por esse julgamento da terceira turma, no sentido de que não há uma preclusão temporal para a escolha do foro no cumprimento de sentença. Algumas perguntas, obviamente, ainda não foram respondidas por esse julgado, como, por exemplo, a escolha sucessiva, né? Porque o que o julgado sugere é que não há preclusão temporal, que eu poderia, então, a qualquer tempo, escolher para onde eu vou, né? A questão que ainda não foi respondida por esse julgado é a da segunda escolha. Então, imagina que eu tenha lá o processo na terceira vara do Rio de Janeiro, aí começou o cumprimento de sentença, e aí eu descobri, no meio do cumprimento de sentença, bens do executado em Belo Horizonte. Aí eu peço para ir para Belo Horizonte, esse julgamento diz que não tem nenhum problema aí para Belo Horizonte. Mas chegando lá em Belo Horizonte, eu percebo que os bens que eu tinha localizado são bens zicados, onerados e tal, e descubro um bem mais vendável, um bem melhor para mim em Recife. Então agora eu vou sair de BH e ir para Recife, porque aí, perceba, já não é só uma questão de preclusão temporal, é uma questão de preclusão consumativa. Quer dizer, eu já exerci a escolha e aí eu escolheria novamente. Essa é uma questão que me parece ainda em aberto. Tá? Mas, de qualquer maneira, o julgado vai me dizer que não há preclusão temporal. Essa é uma informação importante, eu achei legal de trazer. Bom, o nosso segundo julgado, então vamos aí para o nosso segundo slide, é um informativo seguinte, né, um informativo 664, é um julgado também da terceira turma, só mudou a relatoria, o julgado 1.835.778 do Paraná. Esse julgado, ele trata de uma medida de execução indireta prevista pelo CPC de 2015. Né? Está lá no 782, parágrafos 3º, 4º e 5º. Então, vamos lá, vamos voltar para cá, vamos trabalhar. Execução indireta, lembra o que significa? É aquela execução que funciona pelo exercício de uma pressão psicológica sobre o devedor.
Então, nós vamos ter medidas de execução que vão pressionar psicologicamente o devedor com o objetivo de convencê-lo a cumprir a obrigação. Então, a gente parte de uma situação em que há uma resistência, até porque se ela não existisse, a gente não teria lide, não precisaria ter execução. E aí, para vencer essa resistência, nós vamos tentar convencer o devedor a realizar o cumprimento da obrigação, né? Nós, tradicionalmente, associávamos essas medidas às execuções de fazer, não fazer e entrega de coisa, mas o CPC de 2015, ele passa a prever duas medidas de execução direta e indireta típicas, né? Eu não vou nem falar aqui das execuções, das medidas atípicas, tá? Eu estou falando só das medidas típicas, que são aquelas previstas em lei. Então, a gente passa a ter a previsão do artigo 517 do CPC, que é o protesto da sentença, que é uma medida de execução indireta, porque ao protestar a sentença, você está dando notícia erga omnes da situação de devedor daquele executado, e a partir dali ele vai passar a ter não só, né, o vexame moral, em tese, né, questão de direito de personalidade e tudo mais, como também ele terá dificuldade de acesso ao crédito a partir do momento que ele é reconhecido como um mau pagador. E aí a ideia justamente é fazer esse protesto para pressionar, criar uma situação de desvantagem, uma piora no dia a dia daquele sujeito, para convencê-lo ao cumprimento da obrigação. E no 782, parágrafo 3º, que é o objeto aqui, nós temos a inclusão do nome desse executado nos cadastros de inadimplentes. Então, o Serasa, claro, é o mais famoso, mas há outros, né? Esse CPC e afins. E aí, qual que foi a discussão, né, que a gente acabou tendo nesse julgado? O sujeito foi lá, né? E aí o código prevê que numa execução de título extrajudicial, eu já posso pedir logo na petição inicial, e sendo um cumprimento de sentença, eu preciso do trânsito em julgado. Mas havendo um cumprimento de sentença, portanto, definitivo, né, porque se houver o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença é definitivo, nós teríamos possibilidade de incluir o nome no Serasa. O sujeito estava num momento desse, tá? O problema não foi o momento era adequado para fazer esse pedido, e aí ele fez esse pedido. Falou, ó, juiz, eu quero a inclusão do nome desse sujeito no Serasa, né? E aí o juiz, ele virou e disse o seguinte, olha, eu indefiro o seu pedido. E eu indefiro o seu pedido porque você pode incluir o nome dele no Serasa sem a intervenção jurisdicional. Então, não há necessidade, não há interesse de agir na prática desse ato processual. Porque você pode simplesmente se dirigir a um órgão desse aí, eu falei do Serasa, poderia ser outro, mas você se dirige a um órgão desse e vai lá e inclui o nome do sujeito com o valor correspondente da dívida, né? E aí surgiu essa discussão. Foi para o tribunal, né, local, depois chega no STJ, e o STJ, ele diz o seguinte, mas espera um pouquinho, eu achei interessante, porque ele diz o seguinte, olha, o juiz, ele não tem o dever de adotar esta medida executiva. Ele não tem não há um dever. Tá? Então, não é, eu não tenho, o que o STJ quis dizer, não há um direito potestativo do exequente de ver o nome do executado incluído num cadastro de inadimplentes. Isso não existe. Mas a justificativa, ou seja, é possível um indeferimento de um pedido desse. O que o STJ disse é isso, ó. Nem todo pedido nesse sentido deve ser acolhido. É possível que haja um indeferimento, mas não por esse fundamento. Quer dizer, esse fundamento que você usou, que é possível fazer via extrajudicial, ele, na verdade, mata o dispositivo. Porque, de fato, é sempre possível. É só você ir no Serasa
falar o nome do sujeito, o valor da dívida e acabou, você inclui. E assume os riscos, obviamente. Então, o que basicamente o STJ diz é o seguinte, olha, quando a lei criou este ato processual de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, a lei não previu como requisito uma tentativa prévia administrativa para realizar o ato. Não é condição. Então, a ideia de que, olha, você pode tentar lá e só se der problema lá você vem pedir aqui, isso não está previsto na lei, e aí o STJ disse, ó, isso não pode ser usado como fundamento para indeferir o pedido. Tá? Então, aqui, a grande notícia desse dispositivo é a dispensa de uma tentativa prévia e uma recusa, portanto, também prévia dos órgãos de proteção ao crédito para a inclusão do nome do sujeito no Serasa. Tá? O nosso próximo julgado, então a gente já vai lá para o nosso próximo slide, é o informativo 665, continuamos na terceira turma, né? Agora um embargo de declaração num recurso especial, 1.405.697 de Minas Gerais, e aqui é um assunto muito importante, né, no âmbito da tutela coletiva. Nós temos, né, eu tenho aí, o curso Fórum me possibilita ter um módulo de tutela coletiva bem robusto, né, de 24 horas, é um bom curso de tutela coletiva, a gente fala muito sobre esse tema lá, que é a questão da legitimidade da associação para ação coletiva, quando ela atua para defender direitos individuais homogêneos dos seus associados. Né? E aqui, o que aconteceu? Está até aqui no nosso slide, está vendo que tem um primeiro recurso especial aqui, extraordinário, perdão, um primeiro RE aqui, que é o 573232 de Santa Catarina. Então, esse julgado, ele, na verdade, foi um escândalo, né? Porque ele, assim, num primeiro momento, quer dizer, eu tenho certeza de que foi o que aconteceu, mas depois o STF quis dar uma gambiarrinha, mas vamos lá. Ele basicamente diz o seguinte, olha, a associação, para litigar nessas ações coletivas, ela precisa de uma autorização dos seus associados. Né? Então, não vale uma autorização abstrata no próprio estatuto da associação. Tipo, você faz um estatuto e põe lá, olha, já está sempre liberada a propositura da ação, de qualquer ação coletiva. Isso não valia. O que o STF disse nesse julgado foi o seguinte, olha, para a associação atuar, ela vai ter que ter ou uma autorização individual de cada um dos associados, ou uma autorização assemblear. A gente vai fazer uma assembleia específica, né, para essa deliberação de propositura da ação coletiva, e aí nós vamos resolver. Tá. E isso foi muito, muito assim, criticado pela doutrina, porque o STF, data máxima vênia, ele confundiu legitimação extraordinária com representação processual. Então, perceba, uma das finalidades da associação é justamente a associação funcionar como representante processual do associado em juízo. E isso, num ambiente de tutela individual, é comum de acontecer. E aí, naturalmente, para que a associação funcione como representante processual do indivíduo, do associado, é óbvio que deve ter uma autorização. É natural. Mas, no ambiente da tutela coletiva, a associação, ela não funciona como representante processual do associado. A associação funciona como autora da demanda com legitimação extraordinária, em nome próprio, na defesa do interesse dos seus associados. Então, houve uma enxurrada de críticas, né, a respeito deste julgamento. A doutrina entrou em polvorosa, porque viu
a indevida confusão e desceu a ripa, né? Desceu a lenha no STF. E aí, podemos voltar aqui rapidinho no nosso slide. Por quê? Tempos depois, no julgamento desse RE 612 e 43, né, houve um embargo de declaração, era o mesmo tema, e aí vem um embargo de declaração, e aí o STF ele acaba voltando atrás, né? Acho que voltou atrás do seu entendimento, porque ele vira e diz assim, não, peraí. Esse entendimento que nós temos de exigir a autorização só serve para as ações que seguem o rito ordinário na defesa de direitos individuais dos associados. E não para as ações que defendem direitos coletivos lato sensu. Bom, podemos voltar aqui para mim. O que aconteceu? Na minha percepção, o STF ele matou o seu próprio entendimento. E por quê? Porque uma ação pelo rito ordinário, que seria hoje o rito comum, na defesa de direitos meramente individuais dos associados, nunca vai ser uma ação coletiva. E aí, beleza, você tem que exigir a autorização, ok. A gente não está mais falando de tutela coletiva. Quer dizer, a partir do momento em que ele associa a exigência da autorização a um ambiente puramente individual, isso acaba significando que em demandas como a presente, em que havia direito individual homogêneo, que é aquele direito individual tratado coletivamente, com mais razão ainda numa ação proposta pela Associação de Direito Coletivo ou Difuso, aí, mais óbvio ainda, nós não vamos mais trabalhar com essa autorização assemblear, né? E no caso, e o STJ tem vários precedentes já nesse sentido, não? O STF disse, mas depois ele se corrigiu, ele explicou melhor, e agora nós estamos trabalhando sem essa necessidade de autorização assemblear. E o mais interessante aqui, né, dessa situação foi o seguinte, que nós tínhamos uma associação como autora, e aí essa associação autora, ela desiste ou abandona o processo. E nas ações coletivas, a desistência ou abandono do processo permite uma sucessão processual por outro legitimado, né? Então, nesse caso, quando a associação ela abandona ou desiste do processo, aparece uma nova associação para tomar o seu lugar. E aí, justamente, essa nova associação que apareceu, ela não tinha autorização assemblear dos seus associados. E aí veio essa discussão. A sucessão em tese pode acontecer, mas essa associação que está entrando agora, ela não preenche os requisitos daquele julgamento do STF. E aí o STJ, mais uma vez, porque já há vários julgados nesse sentido, não, mas aquele julgamento do STF, o 573-232, ele foi reexplicado posteriormente e não se aplica para esse tipo de situação, tá? Então, importante aqui. O nosso próximo slide é uma novela, né? É o informativo 666 do STJ. É uma questão de ordem nesse recurso especial que tem um histórico já bem extenso, não é? E aí, basicamente, o que acontece? Comprovação de feriado local para fins de tempestividade do recurso especial, né? Vem o Código de 2015, ele entra em vigência, e aí vem um artigo que é o 1003, parágrafo 6º, que diz o seguinte, olha, você, quando usar um feriado local como dia não útil,
Aí você não computa no prazo recursal. Para você provar que o seu recurso é tempestivo, você tem que, no ato de interposição do recurso, provar que houve esse feriado local. E não haverá chance de você resolver fazer essa prova depois. Num primeiro momento, o STJ ele tira desse dispositivo uma preclusão temporal, uma preclusão consumativa, no sentido de que se você interpõe o recurso sem fazer a prova do feriado local, não há salvação para o seu recurso ele será tido como intempestivo. Né? Aí vem esse recurso especial 1.813.684, e ele tem um histórico curioso, porque ele nasce para discutir se a segunda-feira de carnaval ela também teria que ser objeto de prova, já que seria fato notório não haver expediente forense na segunda-feira de carnaval. Então, a discussão seria basicamente nesse sentido. E aí virou uma novela porque o voto não correspondeu ao que foi decidido, uma quizomba danada. Né? E, no final das contas, né, o que você precisa saber para hoje? Que, aliás, é até um tema interessante, né, porque, por conta da pandemia, alguns tribunais já, né, avisaram que vão funcionar normalmente na segunda, terça e quarta de carnaval. Então, é claro que é uma excepcionalidade e tal, mas é interessante de ver que, né, nessa segunda de carnaval, pelo menos, você, obviamente, não vai ter como falar que não computou, em muitos tribunais, né, que não computou como dia de prazo, porque, em tese, o dia vai ser útil. Mas vamos ver, tá? O que, na verdade, ficou definido foi o seguinte: com relação à segunda de carnaval, houve uma deliberação no sentido de que os recursos interpostos até a data do julgamento seria possível a prova do feriado local depois da interposição do recurso. Então, criou-se uma excepcionalidade temática e temporal. Temática porque o único feriado que dá ensejo a essa oportunidade de saneamento do vício é a segunda de carnaval. E temporal porque vale só para o julgamento, para os recursos interpostos até esse julgamento. Ou seja, se você... É aquela história, né? Você tem que estar sempre ligado no que o STJ está resolvendo, somente como advogado. Então, Daniel, o STJ decidiu agora que tem que provar, inclusive, a segunda de carnaval. A partir de agora, mesmo sendo a segunda de carnaval, vai ter que fazer a prova. E aí ficou nesse sentido, tá? A segunda de carnaval, só esse feriado, nos recursos interpostos até a data do julgamento do STJ. Por incrível que pareça, ministros que não concordam com esse entendimento já ressuscitaram o tema. O tema está vivo no STJ enquanto nós estamos aqui conversando. Há uma pauta enorme para falar sobre outros feriados. Né? Então, Corpus Christi, se é um feriado notório, se não é, né? Então, nós vamos ter ainda água para rolar debaixo dessa ponte. Né? É triste, na verdade, sobre a perspectiva de segurança jurídica, né, que os tribunais superiores deveriam se preocupar. Quer dizer, a ideia de que os ministros derrotados, não conformados com a sua derrota, suscitam o tema ao invés de admitirem, né, que o entendimento está consolidado e aí seguir o entendimento, gostando, concordando com ele ou não, é um sintoma muito ruim em termos de segurança jurídica. Mas, por hora, o entendimento é aquele que eu te passei da segunda de carnaval, tá? E há um assunto vivo no STJ, fique esperto, então, com os informativos e tal, porque é provável que nesse ano de 2021 a gente tenha outras, pode, né, como tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas que o assunto vai ser retomado e as discussões vão ser retomadas também, isso a gente já sabe, já dá para dizer. Do que daí vai resultar, obviamente que não há como saber ainda. Legal? Então, a gente continua
no nosso próximo bloco.